Graças a Deus. Vamos colocar a mão no coração, vamos falar com o Senhor. Deus querido, mais uma vez, Senhor, nós estamos aqui na Sua presença. E mais essa oportunidade tão abençoada, Senhor, que o Senhor nos concede de estarmos no melhor lugar do mundo, que é na Sua presença, Senhor. E é com muita alegria que nós te agradecemos. Te agradecemos, Senhor, pela vida, te agradecemos pela saúde, te agradecemos pelas oportunidades. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, porque nós sabemos que se não fosse pela Sua misericórdia, como diz na Sua palavra, o Senhor nos escolheu primeiro. Se dependesse de nós, nós sabemos que não teríamos escolhido o Senhor. Mas o Senhor nos escolheu. O Senhor nos escolheu e nós decidimos manter. Então eu te agradeço, Senhor. Te agradeço porque o Senhor tem nos dado oportunidades, chances de fazer no nosso tempo a diferença que muitos fizeram no seu tempo. Não adianta nós nos compararmos com o passado se nós não fizermos o que aqueles homens e mulheres fizeram, Senhor. Então nos ajuda. Assim como o Senhor fez no passado, o Senhor faz hoje e continuará fazendo, porque tudo é uma questão de fé. Tudo é uma questão de posicionamento. Então eu peço, Senhor, abra as nossas mentes. Nos ajuda a ver, Senhor, nos ajuda a tirar as escamas. Nós vemos, meu Pai, na Sua palavra em Atos, o Senhor tirando as escamas dos olhos de Paulo. E lá na frente, o Senhor falando que era para que os olhos dos gentios fossem abertos. Então, primeiro nós precisamos tirar as nossas escamas, Senhor, para poder eventualmente ajudar alguém. Primeiro nós precisamos nos ajudar para poder depois falar o que o outro deve fazer. Nos ajuda a ver. Nos ajuda a ter a postura que o Senhor espera, o caráter que o Senhor espera. Nos ajuda a ter o comportamento realmente de um homem e de uma mulher de Deus. Nos ajuda, Senhor. Abençoa cada homem, cada mulher, cada família. Abençoa, meu Pai, cada um que está aqui comigo. Abençoa, meu Pai, cada um que está pela transmissão. Que o Senhor possa fortalecê-los poderosamente, abençoando neste dia. Nesta quarta-feira, Senhor, desafiadora, de chuva, de frio, que cada momento nós mostramos ao Senhor, meu Pai, onde está o nosso coração, onde está o nosso foco, qual o nível da nossa resiliência. Então eu peço que cada um venha a ser cheio do Teu poder, do Teu Espírito, que possamos terminar este trabalho, Senhor, muito mais abençoados do que quando começamos, que possamos ter um dia poderoso, com trabalhos abençoados, com a oração na madrugada, com tantas coisas, meu Pai, que são oportunidades, que enquanto muitos estão desgastando o seu corpo para o mal e para o pecado, para a autodestruição, nós estamos desgastando o nosso corpo, meu Pai, para subjugar a nossa carne, para que o Espírito prevaleça. Para que o Espírito reine em nós, meu Pai, e que nós sejamos conduzidos e dominados somente pelo Senhor. Então nós te agradecemos. Muito obrigado, Senhor, por cada oportunidade. Se pecamos, falamos, fizemos algo que tenhamos entristecido e nos afastado do Senhor, meu Deus querido, tem misericórdia de nós. Nos perdoa. Tem misericórdia, Senhor, porque nós queremos te agradar, nós queremos acertar. Eu peço, nos ajuda. Abençoa esta palavra, abençoa cada pessoa, abençoa, meu Pai, cada oração que será feita ainda. Cada pessoa que subir neste altar, meu Pai, que esteja cheio do Teu Espírito, cada pessoa que estiver nas igrejas, Senhor, aqui nas congregações, que o Senhor possa abençoar cada uma delas de forma incrível e poderosa, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor, nós te amamos, nós precisamos do Senhor. Fala conosco. Muito obrigado, Senhor querido, amém. E hoje eu gostaria de falar
sobre o suprimento do Senhor. O suprimento de Deus, ele acontece em todas as áreas da nossa vida, né? O Senhor diz que Ele veio para que tenhamos uma vida plena, uma vida abundante. Uma vida abundante é uma vida abundante em todas as áreas. É uma vida sem necessidade em todas as áreas. Muitas vezes a gente tende a imaginar que a abundância, a gente sempre vai para o lado do dinheiro. É também, é uma consequência. Mas nós podemos ter muitas deficiências, pode ser no nosso caráter, pode ser o medo, pode ser, às vezes a gente até se considera, né, faltando inteligência. Então o Senhor supre todas as nossas deficiências, todas as nossas necessidades, todas as nossas ausências, emocionais, financeiras, né? O Senhor supre. E Ele está sempre disposto a suprir cada uma das nossas carências. E nós precisamos ter atitudes de fé. Porque o justo vive pela fé. Então, se não tem fé, não tem resultado. Ou os meus resultados serão justamente aqueles que eu digo que eu não gostaria de ter. Então, decisões sempre, todos os dias, precisam ser estabelecidas. Porque é o que diz na palavra, né? O Senhor nos escolheu primeiro. Mas quem está determinado a manter esse relacionamento? Só pode ser eu, só pode ser você. Porque o Senhor nos chamou, o Senhor nos resgatou, o Senhor nos encontrou naqueles momentos mais terríveis da nossa vida, Ele nos encontrou. Mas quem decide estabelecer, manter, somos nós. Então vamos aqui começar em 1 Reis 4, 22, 23. Os mantimentos de Salomão e sua corte demandavam todos os dias. Quantos dias, pessoal? Todos os dias. Não era no domingo, ou no Natal, né, ou na festa, ou no aniversário de Salomão, não. Todos os dias demandava. Eram em torno de 6.000 quilos de farinha de trigo e 6.000 quilos de farinha de outros cereais. Você imagina ter caminhões, 12 toneladas de farinha por dia? A gente não tem noção de quanto é isso. Você imagina um caminhão. Eu não sei, acho que mais de um caminhão, né? 12 toneladas, não sei quanto que tem cada caminhão. Você imagina, sei lá, 2, 3 caminhões, sei lá, de farinha. Só de farinha. E eles não comiam só farinha, né? A farinha era a liga para um monte de coisa, para pão, para bolo, para um monte de coisa. Então, já começa aqui, 12.000 quilos de farinha, 6 de trigo, 6 de outros cereais. 10 bois gordos, olha só, imagina aqueles Nelores, com aquele cupim enorme, 10 daqueles. 20 bois de pasto, então já eram os menores, mas eram 20, então já tem 30 aqui. 20 bois de pasto e 100 carneiros, meu Deus, não terminou ainda. Mas 100 carneiros, bem como cervos, gazelas e aves. Então, meu Deus, era uma chacina todo dia ali. A região a área do açougueiro ali, meu Deus, era uma produção assim, alucinante. Porque tinha um cara que estava desossando a vaca, outro estava pegando o carneiro, outro estava pegando a galinha, o pavão, não sei mais o que, o fazão. E tinha as gazelas também, tinha os cervos. Então, quando a gente para e analisa, aqui a engrenagem da corte de Salomão era uma coisa fantástica. A organização,
o suprimento, a cadeia das coisas. Um não podia falhar, porque ia falhar para o outro também. Então veja que essa corte, ela precisava de uma estrutura para sustentar Salomão, os funcionários, né, as mulheres, né, tantas coisas que tinham que andar, precisava de uma estrutura. E nós precisamos entender isso. Se nós queremos grandes coisas na nossa vida, nós vamos precisar de uma estrutura. E essa estrutura não pode vir de fora para dentro. Ela tem que vir de dentro para fora. Porque veja bem, será que se Deus te abençoasse com tudo aquilo que você já pediu, você teria estrutura para suportar isso? Seja sincero. Se Salomão tivesse toda essa estrutura, sem aquela sabedoria que ele pediu lá atrás, será que ele ia conseguir manter e organizar isso? Não, não ia. Não é depende. Não é não sei, talvez sim, talvez não. É não. Porque antes ele não tinha sabedoria, ele não tinha capacidade para si. Eu não sei o que eu vou fazer, eu sou jovem, eu sou inexperiente, eu não sei o que eu vou fazer. Então você imagina, se Deus desse fama, sabedoria, desse riqueza às mulheres e essa responsabilidade aqui de tantos milhares de pessoas para cuidar, sem sabedoria, sem visão das coisas, sem saber como fazer as coisas. Seria uma tragédia. Seria uma tragédia. Então Deus dá em abundância. Deus dá. Mas Ele dá conforme os nossos passos. Então como é que eu vou querer ser uma pessoa que está lá no topo, se eu não tenho estrutura interna para suportar isso? Então Deus supre todas as nossas deficiências. Mas Ele vai dar de acordo com o nosso progresso. Então é aí que está a necessidade fundamental de nós sabermos estabelecer e ter a consistência na vida. Porque sem consistência nós não vamos chegar a lugar nenhum. Sem foco nós não vamos chegar a lugar nenhum. Sem andar o nosso passo, pode ser o passinho da tartaruga, mas o passinho da tartaruga vai chegar até o final da corrida. Mas aquele que só começa, ele não chega no final. Como disse Salomão, não faz sentido. Nem sempre o mais forte ganha a batalha e nem sempre o mais rápido ganha a corrida. É isso mesmo. É o mais, fala comigo, consistente. Consistente. É o mais consistente que vai ganhar a corrida. Quando a gente lembra das corridas, que se a gente tiver a largada, sai aquele povo, sai correndo, 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 no final chega a 3, 4, 5. Mas no começo tem centenas, milhares, que saíram juntos. Aí depois fica algumas centenas apenas. Aí depois vai ficando só algumas dezenas. Daqui a pouco fica só alguns, os mais consistentes. Não adianta ele querer ganhar nos primeiros 100 metros, porque não é uma corrida de 100 metros. Se for o de 100 metros, de 50 metros, aí tem o Usain Bolt. Aí é aquele que corre mais rápido mesmo. Mas a vida não é uma corrida de 50 ou de 100 metros. A vida é uma maratona. Então não adianta você querer ganhar nos primeiros 100 metros, 1000 metros, sendo que tem mais 30 quilômetros pela frente. Então, nós vamos crescendo à medida que nós vamos amadurecendo na fé. Então, tudo é fé. Deus dá de acordo com a fé. E como é que nós conseguimos isso? Fala, priorizando a Deus. Priorize a Deus e será priorizado.
O Salomão, quando ele teve a oportunidade, ele falou: Senhor, eu preciso de sabedoria. Opa! O que ele fez antes disso? O Senhor apareceu para ele depois que ele fez algo. O que ele tinha feito um tempinho atrás? O sacrifício. 1000 holocaustos. Chamou a atenção do Senhor. Mostrou: Deus, me ajuda. Senhor, eu te honro. Eu preciso do Senhor. Deus não apareceu do nada, assim como as cadeias não tremeram, não houve um terremoto de repente, do nada. Assim como o anjo apareceu para Pedro, de repente, do nada. Não, todos esses já tinham dado provas a Deus. Paulo e Silas mantendo lá, cantando na prisão. Pedro dormindo em paz, confiando no Senhor. Salomão indo lá, fazendo sacrifícios a Deus, chamando a atenção de Deus. Então as coisas não acontecem de repente, elas podem acontecer agora. E você fala: nossa, de repente. Não, mas você já plantou. Você continua plantando, você tem mantido a sua fidelidade, você tem mantido a sua consistência. Então Deus dá de acordo com a fé. E quando eu priorizo a Deus, Deus me prioriza. Quando eu priorizo a Deus, eu sou priorizado por Ele. Então, é suprimento em tudo, nós precisamos entender isso. Deus dá em abundância de acordo com a fé. Então, qual o suprimento que nós precisamos? Nós precisamos de inteligência, nós precisamos de desenvolvimento das nossas habilidades. O bispo falou lá no culto, né, que lá no dia domingo, nós temos de 500 a 600 habilidades. Se a gente tem no mínimo aí 500, eu até brinquei, né? Então eu preciso descobrir quais são as minhas 490 outras habilidades, porque tem muita coisa que a gente precisa descobrir ainda. E tem pessoas que olham para si e falam: puxa vida, eu não sei nada, não sei fazer nada, não ajudo em nada, não sirvo para nada. Você está muito enganado. Às vezes você não se vê porque você está olhando para o outro. Você não enxerga suas qualidades porque você só está olhando para a qualidade do outro. O outro é o outro, você é você. O outro não tem qualidades que você tem. Mas qual que é o problema das pessoas? A comparação. A pessoa compara com a esposa do outro, com o marido do outro, com o emprego do outro, com os resultados do outro. O outro é o outro. O outro está plantando bem ou mal, ele está plantando alguma coisa. E você está plantando o quê? Não adianta a gente viver uma vida olhando para fora. Olha para você. Olha para o que você precisa fazer. Quais as deficiências que você precisa que Deus supra? Você precisa de habilidades? Você está pedindo? Salomão pediu. Você precisa de inteligência? Salomão pediu. Você precisa do favor? Está pedindo? Está se esforçando? Está trabalhando? Está pedindo visão? Ou só está pedindo no foco errado? Senhor, eu preciso de dinheiro. Eu preciso do pagamento dessa dívida. Eu preciso Qual é o foco? Qual é o foco? Salomão pediu sabedoria e o Senhor deu riqueza, fama, os inimigos, vitórias. Primeiro ele priorizou a Deus. Senhor, me dá sabedoria. E não para eu ser o cara mais sábio do universo. Mas para eu ter sabedoria para cuidar do seu povo. Por que Deus te daria alguma coisa se o propósito não é o reino? Por que Deus te abençoaria com dons, habilidades para você usar para o benefício próprio? Para o pecado, para seus próprios interesses? Por que Deus faria isso? Para te matar? Para te mandar para o inferno? Para te humilhar? Para te destruir?
para você conquistar o mundo e perder a sua alma, o que adianta? O que adianta você conquistar o mundo, mas perde a sua alma? Ficar famoso, como tantos aí, né? Conquistaram o mundo, são famosos, bilionários até, são um canhão nas redes sociais, mas às vezes está lá em Paris, está lá no lugar mais lindo, incrível do mundo. Aí de repente você ouve uma notícia, fulano de tal é encontrado no banheiro, morto, com remédio, e etc, etc. Opa, o que adiantou? O que adiantou? Ah, então, mas então quer dizer então que é pecado, é errado? Você sabe. Base, fundamentos. Salomão teve tudo. E viu que não era aquilo que importava, mas temer a Deus. Abraão foi um homem extremamente abençoado, temente a Deus. Davi foi um rei extraordinário, temendo a Deus. José foi extremamente honrado, temendo a Deus. Então o problema é o foco. O problema não é você querer as coisas, não, claro, é direito nosso, é promessa para nós. Não é favor, não é tipo assim, porque você é bonzinho, não. É direito. Quando nós não vivemos uma vida abundante em todas as áreas, quando um cristão não vive uma vida abundante, é porque tem coisa errada. Porque o natural é isso. O antinatural é que o ímpio somente desfrute das bênçãos. O correto é para que o justo seja favorecido e o justo viva e desfrute dessas bênçãos. Esse é o natural. O antinatural é não viver. Isso tem que ficar claro. Então, nós precisamos desse entendimento. Nós temos declarado as coisas. Você tem feito aquela oração, Senhor, eu declaro sobre a minha vida, eu declaro visão, sabedoria, equilíbrio, inteligência, que o Senhor abra a minha mente, que o Senhor me coloque num lugar alto, que o Senhor me dê condições, que o Senhor derrame do seu favor sobre mim, que o Senhor me dê sabedoria para fazer coisas importantes, para que o reino seja abençoado, que o Senhor me coloque como um coluno, um Eliaquim, que o Senhor me coloque como um marido diferenciado, um funcionário diferenciado, um cristão de alto nível, de primeira classe. Você tem perseguido isso? Nós temos perseguido? Nós vemos aqui a corte de Salomão, meu Deus, quanta coisa. Quanta coisa tinha que funcionar para o dia a dia funcionar. É o café da manhã, o almoço, é o jantar, é todo dia esse ritmo louco. De 30 bois, 100 carneiros, 12 toneladas de farinha, gazelas, aves. A corte era imensa, suntuosa, luxuosa. Como a gente pode ver aqui nessa descrição. Então, quando a gente lê, a gente já começa a ver que o negócio é desafiador. E às vezes a gente pode, naquela mentalidade ainda até religiosa, aquela coisa, ou às vezes até da criação mesmo, aí dos pais que falavam, passou necessidade e aquela crença continua. Então a gente olha essas coisas e fala assim, meu Deus. Né? Às vezes a gente ainda tem uma limitação na nossa mente. Meu Deus, daqui é muita coisa, é muita coisa. É muita coisa, como é que faz um negócio desse? Não dá. Como? Aí começam os questionamentos, né? Como que isso é possível? Como que isso é possível? É igual quando a pessoa começa a ver uma casa, por exemplo. Uma mulher vai ver uma casa. E ela vai num lugar e aquela casa é muito bacana, tal, e ao invés dela ver aquilo, nossa, que bênção, que coisa incrível, nossa, quando ela tem uma mente limitada, morando na casa, qual que seria a pergunta dela? Uma casa grande, nossa, como é que eu vou limpar essa casa? Não é? Como é que eu limpo essa casa? É muito grande. Não, mas peraí, Deus te abençoa de um lado e vai te abandonar do outro? Deus te dá sabedoria, uma corte incrível,
um palácio tal, e você não vai ter condições de suprir esse povo? Ou quando Deus te abençoe e você compra um carro novo e, né? E qual que é o pensamento de alguns quando tem uma mente limitada? Ixi, olha o preço do combustível. Ixi, como é que eu vou manter esse negócio? Ixi, tem seguro. IPVA. Meu Deus, o combustível está pela hora da morte. Tá entendendo? Tá entendendo por que às vezes, muitas vezes a gente limita o poder de Deus? A gente pede por um lado, opa, mas você já fica com aquele medo. Se Deus me der uma casona, como é que eu vou pagar? Se Ele me der uma casona, como é que eu vou limpar? Se Ele me der um carro, como é que eu vou pagar? Como é que eu vou manter? Porque tem que fazer IPVA, tem que fazer seguro, tem que o combustível está muito caro e tal, e tal, e tal, e... então melhor não. Deus responde fé. Deus responde fé. Cadê essa fé? Se quando eu peço alguma coisa eu já coloco a barreira, quando eu peço uma coisa eu já coloco a limitação, quando eu peço uma coisa já vem o capeta na minha mente, opa, não é para você, opa, é difícil, tá caro, hein, não é o momento, O que adiantou? O que adiantou eu falar, eu declarar, ou eu começo a falar, não, porque para o outro, é porque o outro o outro é médico, é que o outro é advogado, é que o outro é empresário, é que o outro fez faculdade, é porque o outro teve essa situação, porque era Salomão, né, gente? Então está explicado, porque foi Salomão, porque foi para Salomão, não foi para mim. Espera aí, pessoal. Ninguém nasce com a bunda virada para a lua. Todo mundo tem as mesmas condições, tem aquela frase, o sol nasce para todos. Então, se o sol nasce para todos, eu posso ter a força de vontade, a determinação, a disciplina e a bênção de Deus, que é o mais importante. Ou eu posso olhar e, o sol é só para o outro. O sol só nasceu para o outro, porque a família do outro era assim, porque ele estudou em tal escola. Aí a gente não sai do lugar. Porque sempre vai ter alguém com uma vida, com uma história mais triste do que a nossa, e sempre vai ter alguém superior. Tirando o Elon Musk nesse momento, qualquer pessoa que a gente olhar vai ter alguém que é mais rico que ele, que eu, que você. Não é verdade? Então, o que adianta? Nós temos que olhar para a nossa vida. Porque se eu quiser olhar para a vida do outro, eu vou sempre ter uma comparação melhor e uma comparação pior. Então não é esse o caminho. Então, como nós já vimos, não foi porque era Salomão. Porque Salomão começou pequeno, Salomão começou não sabendo o que fazer e se tornou um dos mais famosos. Então o que aconteceu no passado, o que aconteceu antes, acontece hoje. Acontece de novo. Na vida, na minha vida ou na sua vida, sim ou não? Depende. Você crê? Aí que está a diferença. Pode acontecer de novo ou não. Pode acontecer na sua vida, na minha vida, ou só na vida do outro. Eu preciso crer. Então não importa o momento, não importa a condição, não importa que um estava no Egito, outro estava em Israel, um está nos Estados Unidos, outro está aqui, um nasceu numa família mais abundante, outro nasceu numa família mais necessitada. Não importa o momento, não importa o local, importa o quê, pessoal? Importa o quê? Do que a gente fala todo o tempo? Importa o quê? 2 letras, vamos lá. Começa com F e termina com E. Com fé. O que importa é a fé. Então nós vemos, nos dias de Isaac, por exemplo, foi um momento de crise violenta.
e ele prosperou poderosamente. Então, a Bíblia nos dá diversos exemplos que a gente tem que tirar os olhos dos momentos, tirar os olhos das circunstâncias. Nos dias de Isaac, ele teve uma crise violenta, ele prosperou grandemente. Quando nós vemos o povo no Egito, quando Israel estava em Gósen, eles tinham fartura, eles cresciam, eles prosperavam, enquanto o restante do Egito estava lá sendo devastado pelas pragas. Então a Bíblia nos mostra exatamente isso. Na casa do justo tem abundância. O justo tem para emprestar, o justo é cabeça, o justo está sempre por cima. Olha aqui no Salmo 36. Tu os alimentas com fartura de tua casa, e deixas que bebam de teu rio de delícias. Então tu os alimentas com a fartura de tua casa. Da casa de quem, pessoal? De Deus. Fala, de Deus. Tu os alimentas com a sua fartura, e deixas que bebam de teu rio de delícias. Então o Senhor supre. O Senhor permite, o Senhor guarda, o Senhor protege, o Senhor livra, o Senhor abençoa, o Senhor dá o suprimento. No 65:11, com tua bondade a cobres por todo o ano, e a abundância extravasa de tuas veredas, de teus caminhos. Mostras toda a tua bondade, dando ótimas colheitas. Por onde tu passas, as árvores se enchem de frutos. Então o Senhor supre o ano todo, mostras tua bondade, dando ótimas colheitas. Por onde tu passas, as árvores se enchem de frutos. Deus dá de acordo com a fé. Para Deus não vai existir crise, né? Aquilo lá dos anos, né? Acho que dos anos 80 tal, a caristia, né? Com Deus não tem caristia, não tem escassez, não existe isso para Deus. Quando nós lemos as Escrituras, nós verificamos exatamente isso. Como que o povo de Deus vivia de uma forma diferenciada quando estava debaixo da potente mão do Senhor. Enquanto o ímpio estava sendo desolado, o justo estava sendo protegido. Porém, quando o povo de Deus, o povo de Israel, resolvia não buscar mais a Deus, aí a casa caía para o lado deles. Aí eles tinham todas as pragas, os inimigos destruíam as plantações, eles se escondiam, devastavam tudo. Ou seja, a abundância está condicionada à obediência do Senhor. A abundância sempre fez parte da vida dos fiéis. E a escassez sempre fará parte da vida dos infiéis. Então é muito importante que nós entendamos exatamente isso. Deus responde fé. Se Deus te deu condições de fazer alguma coisa grande, Ele vai te suprir. Se Deus colocou no seu coração de sonhos, projetos, Ele vai te suprir. Isso só vai depender de mim e de você. Não vai depender de Deus. Antes te recordarás de Yahvé, teu Deus, porque é Ele, fala comigo, porque é Ele o que te dá força e capacidade. Para quê, pessoal? Para gerar, para produzir riqueza. Então é Ele que te dá força. Não é o curso tal, o amigo tal, nada. É o Senhor que te dá força e capacidade. Você não vê que tem gente que tem capacidade? Você não vê que quando a pessoa tem a mente certa, você não vê que tem gente que passa uma vida inteira e ela não sai do lugar? E você já não viu aquelas pessoas que já quebraram 2, 3, 4, 5, já vi 6 vezes.
E eles sempre se levantam. Eles não têm medo da derrota, porque eles sempre se levantam. É mente. É mente. Às vezes a gente olha e fala assim, meu Deus, acabou tudo, como é que o cara consegue? E agora? O que vai ser dele? E o cara não está preocupado com isso. É impressionante. O cara não está preocupado com isso. Aí você não ouve mais falar, some e tal, daqui a pouco você vê o cara aparecendo de novo. E tem aquele que passou a vida inteira na mesma coisa, pequeno. Chegou no final da vida a mesma coisa, aquela luta, aquela dificuldade. Mente. Mentalidade. Mentalidade. Tem gente que está muito preocupada com a demanda da provisão. Como que vai chegar essa provisão? Como? Ah, mas era Salomão. Ah, porque é o outro. Ó, a mentalidade de novo, da limitação. A mentalidade da escassez de novo. Ah, não, mas não tem jeito. Ah, não, mas não tem capacidade, eu não tenho inteligência. Eu não tenho habilidades. Se Salomão tivesse, ele não tinha pedido. Se a gente nascesse pronto, a gente não precisava de mais nada. A gente vai crescendo. Quando você olha para trás, de 1 ano, 2, 5, 10, com certeza você vê avanços. Especialmente mental. Especialmente o avanço mental. A gente precisa ter uma autodeterminação, pessoal, de não aceitar a estagnação. O seu dia não pode, a gente precisa de rotina. A rotina é fundamental para uma vida equilibrada. Mas a gente não pode aceitar uma mente parada. Por isso que a gente não pode estar desfocado. Por isso que a gente não pode estar distraído. Por isso que a gente não pode estar sobrevivendo. Então, vamos levando. Eu faço isso, tenho que fazer aquilo. Não, você está crescendo, você está vigiando. O seu relacionamento com o Senhor está cada vez melhor. A sua fidelidade, o seu caráter, a sua postura está cada vez mais firme no lugar certo. Então nós precisamos analisar se a nossa mente está em evolução ou se a nossa mente está estagnada. Quando eu analiso a minha vida do ano passado para cá, eu já vejo a diferença na minha mente. Quando eu analiso de 5 anos, do começo das minhas pregações, por exemplo, do começo dos meus programas, que é muito fácil da gente visualizar, porque está lá gravado, é só buscar lá, olhar antes, olhar agora, eu vejo evolução. E eu parei, eu estou pronto, eu acho que está bom? Não, mas eu vi que eu cresci, eu vi que eu desenvolvi. Mas cheguei no meu teto? Não. Vou continuar lutando, vou continuar crescendo, vou continuar me esforçando, vou continuar trabalhando para desenvolver dia após dia. Então esse é um exercício que todos nós precisamos fazer. Você não pode aceitar terminar nenhum dia exatamente igual, nem que seja 1 milímetro. Você foi um pouquinho mais para frente. Isso é fundamental. Porque é aquela questão que eu falei no começo, da maratona. A gente não sabe, a gente não consegue enxergar a chegada. Só que aí alguns olham para essa situação, ó, é uma estrada tão longa que eu nem vejo o final dela. Aí a pessoa, nem vou começar, está tão longe. E o outro fala, eu vou passinho de tartaruga, mas eu vou. Como naquele culto que a gente fez dos passos de criança. Como é que criança anda, pessoal? Passos largos ou passos curtos? Passos curtos. E ela anda devagar ou ela anda rápido? Certeza? Você vê criança andando? Ou você vê criança correndo? Hã? Você vê criança correndo. Parece que criança não sabe andar. Ela está sempre correndo. Assim, menino, para, vai bater, vai machucar, vai cair. A gente já tenta ir tolhendo eles toda hora, né? Para. Mas é exatamente isso. Os passos de criança são curtinhos? São curtinhos, mas eles estão sempre rapidinho.
Quando a pessoa que não se cuidou, não cuidou da saúde, não fez atividade física, teve maus hábitos, ela fica velha. Aí é aquele passo curto, mas é aquele passo lento, muito lento. Então a gente pode ter passos curtos, mas consistentes, rápidos. Não precisa correr, não precisa dar passos largos, mas você precisa dar passos. Sim? Dar passos. Então nós vemos aqui, ó, a gente vê uma corte dessa como de Salomão, 30 bois, 12 toneladas de farinha, aves, não sei mais o que, tal, devia ter frutas também, um monte de situações que ele precisava suprir lá. E ele não estava pensando, meu Deus, como que eu vou fazer isso? Como que eu vou suprir? Melhor diminuir o número de mulheres, melhor diminuir o número de funcionários. Não, Deus vai suprir todas essas necessidades. Parece que não vai conseguir manter, parece que não vai acontecer, mas o Senhor deixa claro, não recue no que você já vem fazendo. Se Deus tem te colocado no coração de querer mais, de sonhar mais, de querer uma família abençoada, uma vida profissional abençoada, uma vida espiritual abençoada, de crescer, de avançar, de sonhos longos, altos e grandiosos, não recue, não diminua esse sonho, não limite o poder do Senhor, não coloque um teto em Deus. Até aqui o Senhor dá. Até 1 quilo de farinha, né? Até um galetinho aqui dá, mas 30 bois por dia, meu Deus, como é que vai dar? Mas você tem 30 bois por dia, você com certeza tem uma estrutura para dar conta desses 30 bois. Mas enquanto você está só no galetinho, num quilo de farinha, se chegar com um rebanho de 30, você não vai saber o que você vai fazer com eles. E quando você tiver a estrutura dos 30 bois, você chegar com o galetinho, também não vai dar certo. Então é aí que está o processo, nós sabemos lidar com os processos, ter paciência com os processos, ter a consistência, ter a fé de não limitar o poder do Senhor, de não fazer como naquele momento Abraão, durante aquela crise, ele acabou descendo para o Egito, e ele se meteu num monte de problemas, porque não foi Deus que mandou ele fazer aquilo. Ele ficou com medo de uma situação. E ele foi. E se meteu em vários problemas. Então, às vezes, a gente, numa situação, nós somos testados. O que sai de nós? Sendo que nós acabamos de ler, o que nós lemos aqui? Ó? Deuteronômio 8. Antes te recordarás de Yahvé, teu Deus, porque é Ele o que te dá força e capacidade para produzir riqueza. É Ele que dá força e capacidade para produzir riqueza. É o Senhor que dá capacidade. Quem dá capacidade, pessoal? Ele está te dando capacidade? Ele está te dando força? Sim ou não? Então, não sou eu, não é você. É o Senhor. É o Senhor que nos dá força, nos dá capacidade, inteligência, visão. É o Senhor que nos dá estrutura. Então não se preocupa, não coloca o como. Não fica falando como a mulher que vai para casa nova, meu Deus, como é que eu vou limpar isso daqui? Como o cara que vai comprar o carro novo, assim, meu Deus, como é que eu vou manter isso daqui? Não, não é assim o pensamento, não é isso que Salomão pensava. E não era porque era Salomão, não. Porque o Senhor faz no passado e faz hoje. Salomão não tinha nada, só que ele pediu. Só que antes dele pedir, ele tinha feito a parte dele, ele fez lá os 1000 holocaustos. Aí o Senhor apareceu para ele. Então, se você tem feito algo, faça mais. Se você tem se esforçado, se esforce mais. Não recue no que você já vem fazendo, não diminua os seus passos. Não diminua os seus sonhos. Não tenta ajustar os seus sonhos a uma suposta realidade. Senão cada vez mais você vai perdendo, cada vez mais você vai diminuindo, cada vez mais você vai limitando. E a limitação é da nossa cabeça.
Então nós precisamos crer, porque é Ele que me dá força, é Ele que me dá poder, é Ele que me dá capacidade para gerar essas riquezas. E Ele não vai suprir somente as necessidades do agora. Ele vai suprir, Ele vai me abençoar com mais, para fazer mais. Se eu fizer o quê, pessoal? Se eu falo, crer. E fala, decidir. Então eu preciso crer, e eu preciso tomar decisões. Eu preciso confiar no Senhor. Eu preciso crer e decidir confiar nele, sem abrir mão de nada, sem abrir mão do que eu já me comprometi com Deus. Sem abrir mão do que você já se comprometeu no seu trabalho, sem abrir mão do que você já se comprometeu no seu casamento, sem abrir mão do que você já se comprometeu com o Senhor. Então você se comprometeu a ser o melhor naquele trabalho, você não vai diminuir porque alguém disse que você não vai, porque a empresa está passando por uma situação, ou alguém está te perseguindo, você não vai diminuir o seu passo, você não vai ficar com medo, você não vai, se eu for mandado embora. E se isso acontecer? Não vai pensar nisso. Então você se comprometeu em ser um marido, uma esposa melhores. Você não vai retroceder porque o outro deu uma recaída, o outro teve uma atitude que não convém. Você não vai retroceder. O Senhor não tem prazer nos que retrocedem. O Senhor tem prazer naqueles que permanecem, naqueles que creem, naqueles que se focam na coisa certa. Nós precisamos ser fiéis. Seja fiel até o fim. E você vai ver o que Deus pode fazer na vida daquele que dá ouvido somente à sua voz. Você vai ver o que Deus pode fazer na sua vida se você escutar somente Ele. Creia nisso, pessoal. Creia nisso. Hoje, aos nossos olhos, pode ser que alguns sonhos, algumas questões que nós colocamos nos nossos projetos, por exemplo, de 10 vezes mais, a gente colocou, mas como, né? Como? Lembra que eu sempre falo, não é como, é quem. O como a gente não tem que se preocupar. Você não tem que se preocupar, como que eu vou manter isso? Como que eu vou pagar aquilo? Como que eu vou alcançar aquele objetivo? Não é você. Quem que dá força e capacidade, pessoal? Deus. Então é quem? Quem importa? É Deus, não sou eu. Não sou eu, ninguém está me favorecendo, é Deus que está me favorecendo. Então não olho mais para isso, eu vou olhar para os meus passos de hoje, eu não vou olhar, meu Deus, está a quilômetros de distância, meu Deus, está muito longe. Eu vou dar os meus passos de fé e eu vou conquistando territórios, aí eu vou olhar para trás. Eu vou ver, meu Deus, como eu caminhei. Mas se eu estivesse pensando somente no como, eu tinha parado lá atrás, eu não tinha nem andado. Para que eu vou fazer? Está tão longe mesmo. Para que eu vou tentar? Não tem nem jeito. Tudo é uma questão de fé. Tudo é uma questão de decisão. O que eu vou querer? O que eu quero da minha vida? O que eu quero para a minha vida? É isso que eu quero. Então persiga isso. Persiga sem ficar olhando para o amanhã, sem ficar ansioso com o amanhã. Faça o que você tem que fazer hoje, é o que nós sempre falamos. Nós somos o resultado. Se o seu corpo está bem ou mal, se o seu casamento está bem ou mal, se a sua vida financeira está bem ou mal, se o seu relacionamento com Deus está muito bem ou muito mal, é resultado de plantios antigos. Então o que é que eu estou plantando agora que daqui a uma semana, um mês, 2 anos, 5 anos, 10 anos, eu vou lembrar, puxa, nesse tempo eu plantei a boa semente. Ou não, nesse tempo eu estava plantando coisas ruins. Mas eu vou colher daqui a pouco. Daqui a pouco. No final desse ano nós vamos ter colheitas no começo desse ano. Nós vamos colher o quê? 10 vezes mais.
Mas eu estou plantando para 10 vezes mais, eu estou focado para ser 10 vezes mais abençoado, eu tenho mantido a minha consistência para ter esses 10 vezes mais. Então Deus supre todas as nossas necessidades. Necessidade de inteligência, de sabedoria, de equilíbrio, de maturidade, de fé. Deus supre tudo. Deus supre tudo. Então, se Deus tem te dado sonhos, projetos, ideias, faça esse negócio, abra essa empresa, compre isso, venda aquilo, entre nesse projeto. Ele vai te dar condições. Se Deus está nesse negócio, se Deus está nesse projeto, se Deus está nessa situação, Ele vai dar condições de suprir. Porque a gente olha para a corte do Salomão e fala assim, meu Deus, como? Meu Deus, porque era Salomão. Não caia nessa seta maligna, não. Não deixa o diabo te enganar de novo, não. Não permita isso. Deus supre todas as minhas deficiências. Deus molda o meu caráter. Deus abre a minha mente. Deus abre os meus olhos. Deus me dá condições de enxergar, Deus me dá condições de ter ideias, Deus me dá condições de ter excelência. Mas eu preciso fazer a minha parte, eu preciso ter a minha consistência, eu preciso ter a atitude certa, eu preciso passar nos testes, eu preciso mostrar para Deus, Senhor, se o Senhor me der condições, eu vou conseguir suportar, eu vou conseguir administrar isso sem ficar bobo. Sem ficar pensando, não, sou eu mesmo, é porque eu era para ser, é porque eu sou muito inteligente. Não, é Deus que me dá força e capacidade. É Deus que deu força e capacidade para o Salomão. Quem era o Davi? E Deus deu força e capacidade para Davi. Quem era o Abraão? Um velhinho. Pois Deus deu força e capacidade para ser aquele homem. Então é Deus quem dá força e capacidade, ponto. Então não olha mais para o como, olha para quem. Não olha mais para a sua fotografia atual. Continua perseguindo aquele sonho, você vai alcançá-lo. E não é daqui a 30 anos não, pessoal. Você começa a viver os milagres de Deus agora, hoje. O final desse dia, o final desse mês, que acabou de começar. Que está terminando, daqui a pouco começa aqui, ó. E o mês termina, e o ano termina, e você está colhendo. Mas quem colhe é quem planta. Mas quem não planta, não colhe. Então é assim que funciona. Então é questão de fé, não importa o momento, importa, fala, a fé. A fé. Importa a fé. Então creia nisso. Creia nessa palavra, creia nessa mensagem. Deus supre todas as nossas deficiências. Deus supre. Esse é o dia que nós temos. Você vai sair, você vai se deparar com situações, notícias, palavras, uma realidade, mas o que é a fé? A fé é a certeza das coisas que nós não vimos ainda. Mas nós já temos a certeza que elas são a nossa realidade. Não aquela realidade que nós estamos vendo aqui, está difícil, tal, não. Qual é a fé? A fé é isso, se não for assim, é natural, é a fé natural. Mas nós trabalhamos com a fé sobrenatural. Amém? Graças a Deus. Fique em pé, por favor. Fale com Deus neste momento. E eu quero que você fale com Ele agora. Quais são as suas deficiências? Quais são aqueles pontos que você enxerga e você vê uma limitação, você não enxerga a perspectiva em tal situação? Você ainda enxerga que ainda como se tivessem coisas que não fossem para você. E você vai trabalhar isso neste momento.
Você vai tomar uma decisão agora para o seu próprio bem. Você vai tomar uma decisão de nunca mais pensar essas coisas e nem falar essas coisas. Tentar se justificar porque, é porque eu sou meio burrinho mesmo, é porque eu estudei até tal série mesmo, é porque eu não tive esse apoio, essa estrutura. Não, você não vai mais falar isso. Olha quem foi Pedro. Pedro era um pescador, um sujeito que não estudou. Olha que homem incrível que ele foi. Olha que homem incrível. Então não tem essa. Deus responde fé. Então você nunca mais vai falar que é porque você não consegue, é porque não é para mim, é porque é difícil para mim, é porque eu não estudei nisso, eu não fiz aquilo. Não, você nunca mais vai falar isso. Você vai confiar em Deus. Você vai falar, Senhor, é o Senhor que me dá força, é o Senhor que me dá capacidade. É somente o Senhor, meu Pai, que me dá força e me dá capacidade. E o Senhor vai me dar força. E o Senhor vai me ajudar, e o Senhor vai me fortalecer, e o Senhor vai me ajudar, Senhor. E você não vai aceitar diferente. Deus supre todas as nossas deficiências. Quais são as suas deficiências? Tem algum desvio no seu caráter? Tem alguma coisa que você fala, é porque eu não consigo, você vai conseguir. Porque você vai tomar uma decisão. Você não vai mais apresentar esse porquê. Ah, não é porque eu sou assim. Não, você não é assim. Você não é assim. Você tem tanto potencial como qualquer outra pessoa. Enquanto nós acreditarmos nas mentiras do diabo, nós não vamos sair do lugar. Então nunca mais saia da sua boca, eu sou assim mesmo. Não, você não é assim mesmo. Você se acostumou a ser assim. É porque eu não tive isso, então. Muita gente tem histórias tristes também. E aí? Vamos ficar com as histórias tristes? Ou vamos ficar com os vencedores? Com a palavra que nos mostra os vencedores. Quando nós pegamos na palavra, veja quantos exemplos de homens e mulheres improváveis. A Esther era uma improvável. Débora, uma improvável. Moisés, Abraão, improváveis. Davi, um grande improvável. José, outro improvável. Tantos e tantos e tantos. Que fizeram coisas extraordinárias. Porque não acreditaram nas sentenças, não acreditaram nas pessoas que disseram diferente. Não acreditaram naquela realidade do que tinha, do que não tinha. Eles acreditaram em Deus. Então você vai acreditar em Deus, porque é Deus quem dá força e capacidade. Senhor, eu não sei o que fazer. Senhor, eu sou jovem. Eu sou inexperiente. Se não for o Senhor, vai ser um fracasso. Mas eu quero pedir sabedoria ao Senhor, para poder cuidar desse povo que o Senhor me confiou. Então é uma bênção que ela vai e ela volta. Me dá sabedoria para administrar o que o Senhor me deu. Então veja, as coisas vão acontecer quando o propósito for certo. Eu quero sabedoria para ser o cara mais famoso. Não vai funcionar. Mas a partir do momento que eu cuido do povo, que eu busco sabedoria para ser justo, para ser íntegro, o meu nome está correndo. O boca a boca está correndo. Então as coisas são naturais. Mas quando eu persigo somente ganhar o mundo, eu vou perder a minha alma. Mas quando eu persigo ganhar a minha salvação, agradar a Deus, eu sou honrado aqui na terra. Então veja, analisa isso.
Não saia mais da sua boca nenhum tipo de palavra negativa. E eu quero que você ore neste momento, que você declare sobre a sua vida neste momento. Que você fale: eu tenho tudo o que eu preciso. Fala comigo: eu tenho tudo o que eu preciso. De novo: eu tenho tudo o que eu preciso. Eu tenho tudo o que eu preciso. E eu quero que você declare isso para você. Senhor meu Pai, eu tenho sabedoria, eu tenho inteligência, eu tenho capacidade, eu tenho força, eu tenho poder, Senhor. Eu tenho poder. O Senhor me capacita, o Senhor me dá força, o Senhor que me dá sabedoria, o Senhor quem me dá inteligência, o Senhor quem me dá capacidade e possibilidade de ter uma grande vida. É o Senhor quem faz isso. Eu declaro, Senhor, na vida de cada um aqui, um tempo de glória, de vitória, de poder, um tempo que nunca terminará, Senhor, porque ela não pensa em um momento, ela pensa numa vida com o Senhor. Ela não pensa em sair de um problema, ela pensa em viver com o Senhor. Então eu declaro sobre a vida de cada um, meu Deus querido, o suprimento, as habilidades, as capacidades, a inteligência, a visão, a sabedoria, a capacidade de produzir riquezas, a capacidade de crescer, a capacidade de tirar aquilo que é velho e colocar o que é novo, a capacidade de agir com rapidez como Abraão, Senhor, a capacidade para aprender com os próprios erros, a sabedoria, Senhor, para ser um homem de verdade, uma mulher de verdade, um cristão de verdade. Agir com amor, agir com sabedoria, agir com equilíbrio, agir com foco, agir com força, com determinação, com consistência. Então eu declaro, meu Pai, sobre a vida de cada um aqui o suprimento de cada uma dessas áreas, meu Pai, que aos seus olhos até então pareciam um ponto fraco. Parecia algo que prejudicava ela. Mas que haja um entendimento, Senhor, a partir deste momento, que quem supra é o Senhor. Quem dá força é o Senhor. E o Senhor está nos honrando, e o Senhor está nos capacitando, e o Senhor está nos dando graça, poder, sabedoria, visão, inteligência. Eu declaro, meu Pai, sobre as nossas vidas a inteligência, a capacidade de percepção, a capacidade de observação. Eu declaro, meu Deus querido, esse tempo de glória, de vitória. O Senhor nos ajude a crescer, a avançar, a prosperar. Que o Senhor abençoe esse povo, Senhor abençoado. Que o Senhor abençoe cada uma dessas vidas que tem escolhido pelo Senhor, que tem escolhido fazer a sua vontade, que tem escolhido andar uma milha a mais, 2, 3, 4, quantas forem necessárias, mas não parando nunca, Senhor. Andando com os passos de criança, mas continuamente e rapidamente, não perdendo tempo com pensamentos, sentimentos, atitudes erradas, imaturas, mas olhando somente para o Senhor. Muito obrigado, Senhor, por essa palavra, muito obrigado por essa oportunidade. Nós te agradecemos, Senhor, nós te agradecemos, porque nós entendemos que o Senhor é quem nos supre, é o Senhor quem dá a condição, como o Senhor deu aqui para Salomão, 30 bois, 12 toneladas, algo sobrenatural, mas o Senhor dava condições. E isso eram todos os dias, Senhor. Então o suprimento era fantástico, era fabuloso. E nós cremos nisso, meu Pai. Se o Senhor nos coloca numa posição elevada, o Senhor vai nos dar capacidade e condições de crescer nessa posição elevada. Porque tudo que vem do Senhor é para crescer, nunca é para perder, nunca é para fracassar, nunca é para ser humilhado, para passar vergonha. Pelo contrário, é para que haja honra, Senhor. Para que haja diferença notória, evidente na vida daquele que crê no Senhor e na vida que não crê. Então, muito obrigado, Pai. Obrigado por mais essa mensagem, essa palavra abençoada que o Senhor nos manda, para termos uma atitude correta, uma atitude ousada, uma atitude valente
em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, Deus querido, nós chamamos e desde já te agradecemos, amém.